Olá, tudo bem com você? Meu nome é Janaína e eu acredito que se você escolheu esse vídeo é porque você está nesse momento precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, e é isso que eu tô aqui para trazer para você, tá? No dia de hoje. Assim como aconteceu na minha vida, eu tô aqui para te encorajar a passar por esse tempo de deserto e ter a certeza de que é um tempo. Quando a gente passa pelas crises de depressão, pelas crises de síndrome do pânico, a gente acha que nunca mais a gente vai sair daquilo, né? A gente acha que aquele túnel escuro, que a gente não vai conseguir nunca encontrar aquela luz do fim do túnel. Mas isso é uma mentira. E eu tô trazendo essa palavra porque eu vivi isso, né? Eu vivi por muitos anos e existem algumas coisas que aconteceram comigo, existem alguns meios que eu segui, que eu percorri nesse tempo que surtiram efeito e fizeram com que eu fosse curada profundamente. Muitas pessoas que me procuram, as quais eu tenho acompanhado para aconselhar sobre a depressão, sobre o pânico, elas me perguntam: mas eu não devo ir ao médico? Isso é espiritual? Isso é físico? Isso é emocional? É a confusão que gera dentro de nós, porque a gente não sabe de onde vem. Muitas vezes a gente não consegue identificar, né, da onde vem aquela tristeza sem fim, aquele medo que nos impede de sair de casa. E como fazer isso? Como percorrer esse caminho para a cura, né? A primeira coisa, nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Muitas vezes a depressão ela é algo físico, sim. Por isso que eu tô aqui para te dizer que é importante você buscar um médico, você buscar a orientação de um médico, sim, porque existem inúmeros casos de pessoas que têm a depressão por questões hormonais, enfim. É necessário buscar um médico em primeiro lugar para saber se isso é algo físico, né? E se for físico, vai ter a necessidade por um tempo de você tomar medicação, tem a necessidade. Isso não tem que ser um tabu, né? Porque o médico deixou os remédios, os médicos deixaram, Deus deixou os médicos, para quê? Para que cuidasse da gente, né? Tudo pode ser usado desde que a gente tenha o controle desses meios que o Senhor nos deixou. Um segundo ponto é o quê? É a alma, né? Corpo, alma. Na alma estão o quê? As nossas emoções, na alma estão os nossos sentimentos, estão as nossas razões. Então, o que é legal? Ah, mas eu preciso então de um psicólogo? Olha, eu não sou a pessoa que vou determinar se você precisa ou não de uma ajuda, tá? De um profissional, de um psicólogo. Mas ele é uma pessoa que entende dessa área, que ele vai conseguir te levar um pouco mais profundo para descobrir de onde vem. Uma coisa que eu sempre falo é assim: o nome depressão, o nome síndrome do pânico são nomes superficiais, né? É a superfície daquilo, são somente os nomes. Para que a cura venha, é necessário que seja realmente feita uma busca dentro de nós, né? Algo interior mesmo, que seja sondado dentro de nós, para que venha à tona, né? Para que daí a cura comece realmente acontecer 100%. E aí o terceiro ponto é o que? É o espírito. Isso pra mim é o principal. É o principal porque comigo foi 70%. Eu precisei ter o entendimento do que era o espírito. Eu precisei me fortalecer. Eu precisei conhecer o que era isso pra, com certeza, conseguir a cura 100%. Então, o espírito é o quê? É a parte que não depende na verdade assim, nada de nós, né? E tudo de Deus, que é onde Deus nos leva, né, através do Espírito dele a nos conhecer, né? Ele consegue profundamente entrar naqueles quartos escuros das nossas vidas. Ele consegue penetrar no mais profundo da nossa alma, ele esquadrinha os nossos pensamentos e é ali onde a cura vem 100%. Então, assim, por isso que eu falo que é essa trindade, né? Corpo, alma e espírito. Mas o espírito, na maioria das vezes, é o mais importante. É o mais importante. Eu vou te mostrar na palavra de Deus o porquê. Tem um versículo em Hebreus 4 que ele fala o seguinte:
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que profundidade que tem isso, e eu vou te explicar o porquê. A palavra de Deus, ela continua tendo o mesmo peso hoje do que ela tinha lá atrás, de quando ela foi escrita, né? Ela se renova, ela não é algo que ficou no passado com pessoas que lá atrás Deus fez milagres, que lá atrás Deus operou. Não, ela continua viva e ela continua eficaz, né? E aí a gente fala assim, e o que isso tem a ver? Qual a importância disso, da palavra dentro disso que eu tô passando? Qual a importância disso nos meus medos, nos meus desesperos, nas minhas crises de síndrome do pânico? Aqui fala que é somente a palavra de Deus que é capaz de dividir a alma e espírito. Isso é algo, alma e espírito, elas ficam no mesmo lugar. Pensa, é algo que fica junto, só que precisa ser separado. Por que precisa ser separado? Porque na nossa alma é onde estão as nossas emoções. Na nossa alma é onde estão o nosso jeito de pensar, estão os nossos sentimentos. E tudo isso, sem o espírito, se torna confuso. Por quê? Eu não sei o motivo pelo qual você se encontra nesse quadro, né? Mas certamente foi por uma perda, foi algo que você não soube lidar, uma dificuldade financeira, eu não sei qual é o quadro, mas realmente foi algo que você não soube lidar, né? E que isso com certeza estava dentro dos seus sentimentos. E o que Deus fala? Que para todas as coisas, existe o tempo para todas as coisas, existe o tempo de pranto, existe o tempo de dor, sim, só que é um tempo. O que acontece é que quando os nossos sentimentos estão aflorados, quando a gente não tem entendimento dessa diferença de espírito e de alma, essas coisas se conflitam dentro de nós. Isso se conflita e as nossas emoções passam a tomar conta do nosso corpo, as nossas emoções passam a tomar conta dos nossos pensamentos. E é aí onde está o erro, né? Porque não é o nosso jeito de pensar, não é da minha maneira de viver que eu vou continuar. Existe a dificuldade? Existe a dificuldade. Vamos colocar aqui o exemplo da perda. Você perdeu alguém. Tudo bem, você perdeu alguém, teve o tempo do pranto, mas existe uma continuação para isso. Só que no tempo, quando o tempo desse pranto começa a se arrastar, os nossos pensamentos começam a ser deformados. A gente começa a pensar de uma outra maneira, que não é a maneira que Deus pensa ao teu respeito. Porque na palavra dele diz que os pensamentos dele não são os seus pensamentos, né? Que o Senhor tem pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Então a gente começa a ver que nessas crises os nossos pensamentos começam a se corromper por verdades que a gente acredita ser as nossas verdades, ou por se sentir no direito de viver assim porque realmente você teve um porquê, realmente você tem uma justificativa. Eu estou assim, eu estou com medo porque algo me aconteceu de muito sério. Ou eu estou triste porque eu perdi um filho, né? Lógico que tudo isso são justificativas plausíveis, meu Deus. Só que através disso a gente precisa entender que Deus quer fazer algo através ainda de nós. Nós que estamos aqui, Deus quer fazer algo através de nós. Então, quando a gente tem esse entendimento dessa divisão de corpo, de alma e de espírito, o entendimento começa a entrar dentro de nós de novo. E quando eu começo a me encher do Espírito de Deus, quando eu começo a ler a palavra e ver quais são as promessas dele para mim, quais são as promessas de vida, o que ele pensa ao meu respeito, os meus pensamentos começam a mudar novamente. Por isso que aqui fala que é somente através da palavra de Deus que existe esse corte, que existe essa divisão, né? E aqui fala assim, né, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É somente através da palavra de Deus,
É somente ela que ela consegue penetrar onde nem você consegue chegar, onde nem os teus pensamentos conseguem atingir dentro de você. Porque quando a palavra de Deus entra dentro de nós, ela corta mesmo, ela vai mais no profundo. Pensa um processo cirúrgico, quando o médico está com um bisturi, fazendo aquela cirurgia e vai cortando para tirar um tumor de uma cirurgia. É necessário, a palavra de Deus ela corta e muitas vezes ela machuca. Tantas são as pessoas com depressão, tantas são as pessoas com pânico, por tantos traumas, por tantas coisas que aconteceram no passado, por falta de perdão. Isso é muito sério. Só que isso não sou eu que vou falar pra você, olha, você tem que fazer assim, não sou eu que vou conseguir te convencer, mas esse é o papel do Espírito Santo. Por isso da importância da palavra, por isso da importância do nosso espírito forte. Porque quando o nosso espírito está forte em Deus, quando a gente conhece verdadeiramente esse amor dele, o que ele pensa a nosso respeito, as nossas emoções se submetem ao espírito. Olha que maravilhoso quando eu entendi isso. Que as nossas emoções são necessárias, né? Dentro da nossa alma, tá lá a nossa dor, tá lá a nossa alegria, né? Os nossos prazeres se encontram na nossa alma. Isso é necessário. Deus fez porque existe uma necessidade, né? Só que ela deve ser controlada pelo Espírito. É necessário que a nossa alma seja controlada, porque se a gente estiver forte, se o nosso espírito estiver forte, os momentos de lutas virão, só que a gente não vai se entregar, só que a gente não vai fazer do nosso pranto, do nosso momento de pranto, o nosso estilo de vida. As pessoas fazem, a gente faz, eu me enquadro nisso. Porque quando eu lembro das minhas crises de depressão, eu comecei a viver aquilo, e eu achava que a minha vida se resumia àquela tristeza, aquela amargura, não tinha vontade mais de viver, e eu comecei a fazer daquilo o meu estilo de vida, mas não era o que Deus tinha pra mim. E a gente, quando a gente não tá cheia do Espírito Santo, quando a gente não tem esse entendimento, a gente dá lugar pra nossa alma, e aí que tá o grande erro, né? Então eu espero mesmo que essa palavra tenha entrado no teu coração, que seja uma bênção para a tua vida, que seja o início da tua cura, porque existe cura. Confie nisso. Confie no que eu estou te falando, não porque você confia em mim, até porque eu nem te conheço, mas porque essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Da mesma maneira que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. E se essa palavra tocou no teu coração, se essa palavra falou com você, tem uma pessoa aí fazendo o seu cabelo, tem uma pessoa aí fazendo uma massagem, querendo cuidar, te dar um pouquinho de alegria, né? Ela tá tentando cuidar um pouquinho de você. Peça pra ela fazer uma oração por você, pra você estar aceitando Jesus nesse momento, pra que a tua vida se renove. Em nome de Jesus, tá? E eu quero pedir pra você também, deixar pra você o recado aqui que todas as terça-feiras a gente se reúne, tá? A gente se reúne aqui na igreja às 20 horas pra partilha das mulheres, e a gente tem um grupo específico pra você, que é um grupo de depressão, de síndrome do pânico, e eu estou aqui, tá? Pra te receber, pra falar com você, pra dar uma continuação pra isso que a gente iniciou aqui, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.